Ô, Ronaldo Santana, e você? Fala para nós, Ronaldo Santana. Como é que você vê a caminhada do Maurício de Souza dos anos 70 até os dias de hoje? Assim, o que você pensa sobre isso? Sobre ele ter crescido? É visão de trabalho mesmo? É visão de empresário? Como é que você vê? Ele começou, na verdade, com o Bidu e o Franjinha no jornal. Verdade. E, assim, só bem depois é que surge a Mônica. Diferente dos outros chargistas da época, né, ele não se embrenhava em caminhos políticos, né? Então, ele realmente, isso talvez tenha favorecido o crescimento dele. Isso e o foco. Ele esteve sempre focado, produzindo as suas revistas infantis, primeiro as tirinhas, depois as revistinhas, né? E ele realmente, como você falou, ele estava ali tendo que competir com Disney. E Disney tinha esse modelo industrial, né? Ou seja, você não tinha o Walt Disney escrevendo e desenhando todas as revistas, pelo contrário. Então, ele foi reproduzindo esse modelo de ir contratando profissionais, mas, na verdade, tem pouco tempo, sei lá, deve ter uns 10 anos, um pouco mais, que ele resolveu dar crédito para os artistas. Então, assim, 2014 começa, né? Pois é. Não, acho que um pouquinho antes. Acho que já em 2007, mais ou menos, ele já estava começando a dar os créditos para alguns artistas. E a gente nem se perguntava como seria possível uma mesma pessoa fazer tantos títulos por mês, né? Que era, obviamente, ele não fazia. Né? Ele tinha profissionais, vários profissionais trabalhando para ele. Então, acho que essa questão do foco. E também tem um outro ponto que diferencia o Maurício de outros artistas é que ele colocou a família para trabalhar com ele, né? É muito raro, entre outros artistas, você ter esse engajamento familiar todo que ele tem. Ele colocou todo mundo, assim, não é só a Mônica que trabalha com ele. A Mônica ela é mais famosa por conta a filha que inspirou a personagem mais famosa dele. Mas todo o restante da família trabalha na MSP, né? Então, e ele diversificou muito, fez o Parque da Mônica e todas as outras coisas que fez com que ele ganhasse renda de outras maneiras, né? Teve os merchandising, a gente tem aí a maçã da Turma da Mônica, o próprio Jotalhão, que é o mascote da SICA. Então, ele estava sempre fazendo outras coisas e eu acredito que fizeram com que ele construísse o Império MSP. E, embora a gente veja ele como um império, ele dentro do Brasil ele sempre foi muito frágil. Até que você mencionou essa questão do desenho animado, que é uma coisa que ele sempre quis fazer com mais regularidade, e só foi possível já em 2007, mais ou menos. Ou seja, só depois do lançamento do filme em que eu trabalhei, que o lançamento dele de 2007, é que ele conseguiu ter série regular lá no Cartoon Network e em outros lugares, entendeu? É interessante a gente analisar que se você observar hoje a indústria de quadrinhos nacional, a cena independente ela é muito forte, certo? Mas o mercado de quadrinhos nacional como um todo ele não é forte. Não é. Você mesmo colocou, Ronaldo, ele é bem frágil. Nós temos aqui Marvel, DC, sendo reproduzidas pela Panini, certo? A cena nacional não é tão forte quanto os Estados Unidos, ou quanto a Itália, por exemplo. Tem a Bonelli, ou os álbuns europeus da França. Não tem, certo? E aí, isso chega num ponto em que nós vemos o Maurício, uma indústria onde nós vemos o Maurício de Souza muito forte e o resto da cena não tão forte. Vocês acham que o fato do Maurício de Souza não acreditar os artistas no começo da sua caminhada, da sua jornada, ele dizia, eu acredito no expediente, no final da revista, tá lá, certo? Mas o artista quer o crédito na página, ali na frente, roteiro, desenho, esse tipo de coisa. Vocês acham que se, de repente, ele tivesse dado espaço no seu próprio estúdio para Gedeone Malagola, o Watson Portela, para outros autores tão importantes, talvez a cena nacional
fosse outra, talvez nós tivéssemos uma grande indústria de quadrinhos nacionais. E esses artistas que hoje fazem as gráficas MSP, todos eles têm seu estilo próprio, eles têm a narrativa deles. Na verdade, existe um gap enorme entre o que foi feito nos Estados Unidos e o que o Maurício está fazendo agora, né, com a empresa dele. Ou seja, se o Maurício estivesse fazendo o que ele faz hoje, muito, acredito, por influência do Sidney Guzman, se ele já estivesse fazendo isso há mais tempo, a cena seria diferente. Porque muitos desses artistas, praticamente todos esses artistas que hoje fazem as gráficas MSP, eles eram artistas independentes que estavam se destacando e estavam indo para o mercado exterior, inclusive, fazendo seus quadrinhos. E aí o Sidney Guzman, nos eventos, olhando para o portfólio dessa molecada, falou, cara, eu preciso chamar essa galera para trabalhar com a gente aqui na MSP. E aí sai coisas como o Astronauta, que o Marcelo mostrou, sai coisas como isso aqui, que é o Laços, deu origem a filme, sabe? Sim. Isso aqui não é Maurício de Souza, isso aqui são os irmãos Cafage, sabe? É a Lu e o Vitor Cafage que fizeram isso. Eu conheci o Vitor e o Danilo Beirute. Eu conheci os dois na FIC, em BH, antes disso. Eu conheci eles antes, uns amorzinhos os dois. Eu comprei os fanzines deles, lindos, maravilhosos, e numa época em que, assim, era possível você conversar com eles. Hoje eles são celebridades, tá entendendo? Ou seja... Ronaldo, apesar que Ou seja, isso demonstra a força que tem o Maurício de Souza. Então, assim, se ele estivesse apostando nesse tipo de coisa há mais tempo, eu acredito que o mercado do quadrinho nacional teria se desenvolvido muito melhor, há pelo menos aí uns 20, 30 anos atrás. Então, mas a que nível também? A que nível? Será que... Aí não tem como prever. Não tem como prever. Mas artistas trabalhando para ele de excelência tiveram centenas ao longo de todas essas décadas. Eu quis dizer da galera que escreve as revistinhas, não as graphic novel, porque as graphic novel a galera conhece. Não, mas se você for olhar as revistas da Disney, por exemplo, eu digo as dos anos 90, tá? Já tinham os créditos dos artistas lá. Sim. E você tinha... E eu, por exemplo, gostava muito daqueles que eram feitos pelos italianos, que quando eles desenhavam o Mickey e a família dos patos, né? Cara, você via que os caras tinham um estilo muito diferente. Mesmo o cara tá lá fazendo Mickey, Pateta e Donald, mas os caras tinham personalidade no traço e eles eram creditados. Quando a gente fala de Disney nos quadrinhos, digo o pessoal mais nerd de quadrinhos Disney, todo mundo fala das histórias do Karl Barks, sabe? Então, assim, ou seja, para você saber que existia um Karl Barks, o crédito dele tinha que estar lá. Mas acho que isso talvez não seja um problema só do Maurício de Souza, mas porque a indústria nacional se via assim. Porque eu me lembro quando o Maurício de Souza saiu da Abril, em 87, e foi para Globo, a Abril, cara, ela se viu no mato sem cachorro, porque, tipo, o Maurício, naquele momento, ele era o cara que mais trazia dinheiro para eles ali em matéria de gibi. Ele vendia muito na Abril, e ele saiu. A Abril, desesperadamente, como vocês lembram, começou a lançar, lembram, mais que sabia o gibi do Brave Star, gibi do Gugu, do Faustão, do Leonardo, não sei o quê, da Xuxinha e do Gugu. Trapalhões. Tudo feito aqui no Brasil. Tudo feito aqui no Brasil. E nenhuma era acreditada. Nenhuma também era acreditada. Nenhuma. Verdade. Então isso era uma coisa típica da indústria também brasileira, e não acreditar o autor. Né? E não só do Maurício de Souza. Se você quisesse ver autores sendo acreditados, tinha que pegar uma Chiclete com Banana, uma revista Circus, uma Animal, né? Que tava a galera lá, a Laerte, o Glauco, a galera tava mandando ver muito ali.
talvez isso que você está falando tenha um pouco a ver com o que o Júlio Emílio Braz tinha me contado. Júlio Emílio Braz é um cara que escreveu centenas de histórias de faroeste daquelas revistas, daqueles livrinhos que vendiam em banca de jornal. Sim. Centenas. Ele escreveu centenas de histórias. Eu lembro disso. Todas com pseudônimos americanos. Todas, sem exceção. Então, assim, eu acho que tem isso também. O fato de um preconceito brasileiro com artistas brasileiros. Ter um monte de revistinha assinada pelo José, pelo Antônio, pelo Carlos, mercadologicamente para as editoras, talvez não fosse tão interessante naquela época, nos anos 70 e 80, né? Mas, em algum momento, isso deveria ter mudado, sabe? Tanto é que mudou, mas mudou já no século XXI, entendeu? Precisou chegar, sei lá, quase 2010 para que as pessoas começassem a ter seus créditos postos no mercado. E, lógico, tem uma mudança de mentalidade do público, mas a gente sabe que as mudanças também vêm de cima para baixo, né, cara? Não é o público que vai decidir que quando é que você vai botar o crédito do artista. Cabe também do Maurício naquele momento em que ele fala, não, cara, agora eu posso admitir que eu não faço 40 títulos por mês. Como o próprio Stan Lee, né? A gente fala muito do Stan Lee. O Stan Lee era um mentiroso de mão cheia, mas o Stan Lee fez uma coisa que ninguém pode tirar dele, que é dar crédito ao artista. Isso ele começou a dar no expediente da Marvel. Ele começou a dar. Ele começou a acreditar o Jack Kirby, ele começou a acreditar o Steve Ditko, o Hollywood, a galera que trabalhava com ele. Isso ele começou a fazer, ok? Em maior ou menor grau, ele começou a fazer. Agora, assim, coisa que o Maurício Sussman, na minha visão, faltou, talvez, ali, algo, coragem, talvez, não sei, certo? Talvez ele quisesse empoderar a marca dele, talvez. O Maurício, ele realmente criou os personagens, sim. Ele está dentro do processo desde o início, a gente falou bem claramente. Ele começou fazendo sozinho. Em algum momento que a gente não sabe precisar, ele começou a montar equipes. O ponto não é esse. O ponto não é nem a criança saber quem é que está fazendo ou não. O próprio Ale deu o exemplo dos filmes, né? O público, em geral, nem vê os créditos. Isso é coisa de nerd e dos profissionais do mercado. O público, em geral, não está preocupado com quem está fazendo aquele entretenimento. Ele só quer se divertir. Mas esse é o ponto. O ponto é, se você está fazendo um bom trabalho numa revista, e aí você vai numa editora qualquer e leva, meu portfólio é esse, eu quero propor um outro título e tudo mais, e você tem como comprovar isso, porque você fez revista tal e deu muito certo, aí o jogo vira, que é o que eu estou falando do mercado americano. Na hora que Jack Kirby brigava lá com o Stan Lee, ele ia na DC e arrumava um título na mesma hora. Sim. Por quê? Porque a DC está de olho no Jack Kirby desde o dia 1. Eu fui catar aqui, que eu tenho, ó. Isso aqui é um gibizinho da Luca Fage antes da MSP. Tá aberto. São pequenininho. É pequenininho mesmo, é um gibizinho. Tá bem aqui, até o gibizinho. Sim. Bem gibizinho. 4 Bonitinho. gibizinhos, né? Bonitinho. Miudinho, né? Isso aqui ela fez antes da gráfica MSP. Aí veio, né? Laços. Depois ela fez edições também. Virou filme e tudo mais. Bonito. E mais pra frente ela tá aí, trabalhando, fazendo com outros escritores. Isso aqui é com a Bruna Vieira. Né, ó, dá dois livrinhos, na verdade são quadrinhos. Ó, são quadrinhos também. Sabe? Então, é disso que eu tô falando, sabe? O mercado se desenvolve a partir do momento que, poxa, você tem uma pessoa que vai se destacando, né? Porque aí o nome Luca Fage vira uma marca, assim como o Maurício é uma marca, Luca Fage é uma marca. Não quer dizer que vai pegar todo o público, em geral, mas você vai juntando. Por exemplo, a Bruna Vieira, que é a roteirista dessa história, ela é uma escritora de livros, né? E aí você pega uma escritora de livros que já tem um fandom, junta com
desenhista de quadrinhos, que, poxa, foi bem sucedido na Graphic MSP, você já lança 2 livros, cara, no mercado, sabe? E é assim que a coisa vai se desenvolvendo. E isso pode acontecer com outros artistas também. Esse aqui é o ponto que eu acho que é interessante da gente remarcar, sabe? Ou seja, a excelência ela tem. A artista ela é excelente. Ela só precisa realmente de alguém que aposte. Por quê? E não é apostar do tipo, eu preciso de uma verba pública para fazer isso. Não, cara. É o mercado mesmo consumindo. Por quê? Porque, poxa, na hora que você... É como os próprios filmes. Na hora que você vai lá ver o filme, e, pô, gostei desse filme, quem fez? Foi Quentin Tarantino? Beleza, quando esse Quentin Tarantino lançar outro filme, eu quero ver também, porque provavelmente vai ser bom. Então é assim, sabe? Esse é o ponto. E quem era Quentin Tarantino? Era um cara que trabalhava numa locadora. Todo mundo tem uma origem humilde, sabe?